Olá, olá, seja bem-vindo à nossa maratona de lives Viva Mais e Melhor. Hoje vamos falar sobre exercícios funcionais para o emagrecimento. Eu quero te mostrar como é possível, sim, com pequenos exercícios, com exercícios rápidos, naquela mesma lógica que a gente vem construindo de eu não preciso fazer exercícios durante muito tempo para ter resultados. Hoje a gente vai falar sobre esses exercícios rápidos para o emagrecimento, ok? Para você que está chegando aqui hoje pela primeira vez, eu sou Rafael Raposo e quero te ajudar nesse processo. Vamos lá? Beleza. Quando a gente fala em exercício funcional, a gente já construiu que o exercício funcional ele é feito através de padrões de movimento, onde a gente tem mobilidade e estabilidade, onde a gente tem que fazer alongamentos, mas a gente tem que dar o estímulo principal. Então, antigamente, há muito tempo atrás, vamos colocar aí, acreditava-se que o exercício para emagrecer ele tinha que ser longo e de preferência que ele fosse aeróbico. Isso caiu por terra lá na década de 90, mas ainda tem muita gente que fala sobre isso, de que o exercício para emagrecer tem que ser um exercício longo, o que é uma inverdade, ok? Em 1990, teve um pesquisador japonês, tiveram vários outros, mas teve um pesquisador japonês que se destacou, que chama Izumi Tabata, ou Tabata, do jeito que você quiser pronunciar. Esse estudioso, em 1990, o Izumi Tabata, ele estudou e viu que se você tiver um estímulo intenso durante 4 minutos, você já consegue elevar seu metabolismo e com isso você já consegue ter um maior gasto calórico no seu dia, ok? E aí o que foi descoberto? A maioria das pessoas se preocupava em fazer exercícios longos acreditando que ela emagrecia pela quantidade de calorias que ela perdia no momento da atividade física. E os estudos em 1990, então a gente pode colocar aí mais ou menos 30 anos atrás, já mostram pra gente que se você fizer um exercício com alta intensidade, você sim consegue aumentar o seu metabolismo e mesmo acabando a atividade, esse metabolismo fica acelerado durante, dependendo do estímulo, durante 2 horas, 4 horas, 6 horas, até 24 horas, dependendo do estímulo que foi dado, ok? Então, já vamos derrubar isso aí. Exercício para emagrecer, ele não precisa ser longo, ele precisa ser intenso. Então, quando a gente fala de exercício funcional para o emagrecimento, a gente está falando em exercícios que a gente já pegou aqueles princípios, onde você começa construindo uma base, essa base, né, através de padrões de movimento, através das valências físicas, você melhorar sua mobilidade, sua estabilidade das suas articulações, sua flexibilidade para você ter as articulações móveis, as articulações do jeito que deveria acontecer o movimento, para sim, aí você começar a aumentar as intensidades e começar a ter os resultados que você quer. Então, quando a gente fala em exercício funcional, ainda tem muita gente, eu bato nessa tecla, que acha que por fazer exercício apenas com o peso corporal, esses benefícios desse exercício eles são limitados, o que é também totalmente errado. Se a gente for pensar, apesar de ser aparentemente fácil, o exercício funcional ele pode ser muito intenso. Por quê? Porque ele pega vários grupamentos musculares, que a gente falou da tensegridade, que é a tensão mais a compressão, ele faz com que o corpo tenha que se rearranjar, se reestruturar em vários movimentos que ele tem que fazer, que são movimentos complexos. Então, quando eu falo em emagrecimento, sim, eu tenho que pensar em intensidade, muito, tenho que pensar muito em intensidade. Mas eu também tenho que pensar que, além da intensidade, eu tenho que ter uma estrutura para aguentar essa intensidade, ok? Então, por que eu tenho, sim, muitos benefícios com o exercício funcional para o emagrecimento? Porque eu faço combinação. Eu faço várias combinações de movimentos, onde eu tenho exercícios mais aeróbicos misturado com exercícios neuromusculares, que são os exercícios, né? Por exemplo, agachamento. Então, a partir do momento que eu consigo combinar uma intensidade, e quando a gente está falando em intensidade, seria uma intensidade máxima percebida, não a intensidade máxima real. Porque a intensidade máxima real seria até inseguro de você fazer, ok? Então, a intensidade máxima percebida, para você ter uma concepção se você está fazendo um exercício intenso ou não, basta você, quando for fazer a atividade, se você está fazendo uma atividade que você consegue falar durante a atividade, é porque essa atividade não está intensa. Para você saber se a atividade está tendo intensidade, você tem que fazer uma atividade na qual você
por causa da sua respiração, você não consiga nem falar, ok? Sem cometer exageros, a gente tem que respeitar sempre o nosso corpo, a capacidade cardiovascular que a gente está, a capacidade cardiopulmonar que a gente está, e também respeitar nosso padrão físico, padrão realmente muscular, ok? Então, quando a gente está lá falando, criando essa estrutura de exercício funcional para o emagrecimento, eu tenho que pensar em intensidade. Para pensar em intensidade, eu tenho que construir uma base para esse exercício, ele ser seguro. Então, quando a gente fala em exercício funcional, eu gosto muito de fazer exercício funcional, sim, pensando nos primeiros 15 dias ali, um exercício, 15 a 30 dias, depende da sua condição física. Você está construindo a base, você vai trabalhar padrões de movimento, você ainda não está no nível de colocar um exercício para emagrecimento de alta intensidade. Então, durante 15 dias, mais ou menos, em alguns casos até 30 dias, você sim tem que construir uma base para você construir seu exercício funcional. Depois que você faz esses 15, 30 primeiros dias construindo essa base, onde você vai melhorar sua mobilidade, sua estabilidade, vai conseguir ter um aprendizado motor sobre os exercícios que você vai fazer, aí a gente parte para a parte de intensidade mesmo. A gente começa a aumentar a intensidade. Quando a gente fala em intensidade, a sua intensidade, se você está sedentário, para você, de repente, 3 minutos vai ser muito intenso. Você não vai conseguir fazer mais do que isso. E, de repente, muito intenso para você vai ser fazer uma caminhada estacionária e 10 agachamentos. Tudo bem. Esse é o seu condicionamento, é o que você pode agora. Tem gente que consegue fazer 1 minuto de corrida super intensa e depois consegue fazer um agachamento com salto. Então tem várias estruturas. Lá no método do Tabata, ele faz, se você for procurar até na internet, músicas, as músicas deles têm 30 a 40 segundos, na sua grande maioria, de estímulo, onde a música está mais intensa para você fazer um estímulo físico intenso, e ele te dá 20 segundos de recuperação entre elas. Ok? Tem umas que são mais diferentes, que vão até 50 segundos para 10 segundos. Mas, no geral, ele dá 40 segundos de intensidade para 10 segundos, 20 segundos, perdão, de descanso ativo. O que é o descanso ativo? É quando você está abaixando sua frequência, mas você não está parado sentado. Então, o descanso ativo, por exemplo, eu posso fazer um agachamento com salto durante 40 segundos e depois desses 40 segundos eu fazer uma caminhadinha leve mesmo, só para dar uma recuperada. Ok? Então o segredo está na intensidade, porque a gente está querendo fazer uma variação de metabolismo e com essa variação do seu metabolismo você não vai gastar calorias só na hora que você está praticando a atividade. Você vai gastar na hora e pode durar isso até 24 horas dependendo da intensidade do estímulo. Ok? Então vamos lá. Quando a gente pensa nisso que eu falei da gente ter esse gasto calórico mesmo em repouso, é porque a gente está mexendo na fisiologia do seu corpo. Então, quando eu tenho um gasto muito intenso, o meu corpo ele já fala assim, opa, eu tenho que preservar as proteínas que estão dentro do meu músculo. Então ele vai querer tirar de outro lugar. E as reservas de glicose e glicogênio, elas vão sendo gastas. Então o corpo, de forma inteligente, ele fala assim, eu tenho que começar a tirar essas reservas energéticas de gordura. E aí quando você faz esses estímulos continuados, você consegue estar com o seu metabolismo mais alto e você gasta enquanto você não está fazendo. Então, fisiologicamente, se a gente fosse pensar na fisiologia, o que você está fazendo é baixando as suas reservas através da gordura, né? Você está puxando a energia da gordura porque o seu corpo quer preservar a massa muscular. Então, a partir do momento que ele quer preservar a massa muscular, ele quer outra fonte energética e ele vai atrás da gordura. Então, o exercício funcional para emagrecer, ele tem 2 fases principais. A primeira fase é aquela fase que eu falei para você, que é um aprendizado motor, onde você vai trabalhar a sua mobilidade, onde você vai trabalhar a sua estabilidade, onde você vai trabalhar a flexibilidade e alguns exercícios de coordenação motora. E a segunda parte é onde você vai dar os estímulos curtos e intensos para melhorar exercícios de potência, exercícios de força e agilidade. Rafa, mas tem como fazer exercício de força em exercício funcional se eu tenho só sobrecarga no meu corpo? Tem. Através de variação de velocidade, a gente consegue trabalhar força.
através de ficar parado no movimento e depois fazer, eu tenho um trabalho de resistência. Então tudo depende do estímulo que você está dando. Além do que você pode ter alguns pequenos recursos que você não precisa de uma academia para fazer um funcional. Tem muita gente que faz funcional na academia justamente porque já está num nível tão mais alto de condicionamento que aí precisa sim de uma sobrecarga grande para fazer. Mas no geral, todos nós, eu, você que está em casa, a grande maioria de nós, só com peso corporal e com mudanças, modificações de estrutura de treino, a gente já consegue colocar uma atividade para ser super intensa. Outra coisa que eu tenho muita preocupação quando a gente fala em exercício funcional, e para o emagrecimento ele não foge disso, todo exercício funcional quando você faz, você tem que pensar primeiro no centro. Imagina no centro mesmo, no tronco. A partir do momento que eu tenho um tronco forte, eu consigo fazer exercícios para braço, eu consigo fazer movimentos e não rodar meu tronco, eu consigo proteger minha coluna. Então tem muita gente que conhece como core. Ah, tem que proteger o core, contrair abdômen, não sei o quê. Pode chamar de core? Pode. É a parte central do seu corpo. Pensa no seu tronco, da cabeça até a lombar. A gente tem que ter uma estrutura forte, uma estrutura de equilíbrio para quando você vai fazer alguns exercícios de perna ou braço que geram uma rotação, você tenha força para usar a musculatura contra-rotacional, estabilizar seu movimento para você fazer ele com mais intensidade. Então, quando a gente pensa em exercício funcional para emagrecimento, que é um exercício de alta intensidade, a gente tem que construir aquela base, a gente tem que pensar na estrutura mais interna, a estrutura mais central, para conseguir colocar sobrecarga nas estruturas mais externas, mais longe do centro, mais distais, que a gente chama, ok? Então, não existe, na verdade, segredo para o emagrecimento através do exercício funcional. O segredo, que seria um segredo, mas desde 1990, a gente está falando de 30 anos, já não é um segredo, a partir do momento que seu corpo estiver apto a fazer exercícios intensos, quanto mais intenso o seu estímulo e mais rápido para que ele seja realmente intenso, seja um intenso onde você tem uma percepção de intensidade através da respiração, de você não conseguir falar. A gente não está falando de uma intensidade máxima, que isso é até perigoso. O que é uma intensidade máxima? Aquela intensidade que ela passa de 90% da sua frequência cardíaca. Então, se a gente fosse fazer um cálculo simples, a sua frequência cardíaca, ela é, de forma bem simples, você pega 220, diminui a sua idade, você tem o máximo. Quando a gente fala em intensidade alta, a gente não está querendo passar de 90% desse máximo. Então, se eu tenho 220 menos 40 anos, eu tenho 180. Isso seria o meu 100%. Se eu diminuir 10%, que é 18%, eu vou ter aí 162%. 162 batimentos, concorda comigo? Então, 162 batimentos é minha zona se eu estiver usando um polar de 90%. Se eu não tiver, basta. Eu não preciso ter um polar para fazer um exercício funcional para emagrecer. Basta eu ter a sensação de, nossa, eu estou tão ofegante que eu não consigo conversar. Você já está no caminho certo, ok? E aí a gente tem exercícios sim que vão ajudar com isso. O agachamento é um exercício que eleva muito o batimento cardíaco. E ele, além de trabalhar muito intensamente a musculatura da sua coxa. Você pode fazer o agachamento e intercalar ele com polichinelos, que seria um aeróbico. Você pode fazer o agachamento com salto, que você já deixa ele bem aeróbico e já está trabalhando potência. Então, existem várias formas e a gente tem que trabalhar elas de forma gradativa. O que eu falo para vocês você quer fazer um exercício funcional? Uma das coisas que você tem que ter em mente além da intensidade, o estímulo tem que ser trocado. Não adianta nada você fazer a mesma coisa durante a vida inteira. Então, você quer realmente que o seu estímulo seja forte e o corpo, porque o corpo vai adaptando, né? Você vê, você começa alguma coisa, você está com desconforto. Você começa a dirigir, você está totalmente desconfortável. Você está pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. Com o tempo aquilo se torna normal. Atividade física é a mesma coisa. Você começa a correr, mesmo que seja uma corridinha leve. Daqui a pouco o corpo já está acostumado com aquele estímulo. Então aquele estímulo já não tem o mesmo resultado que ele tinha antes, quando você só caminhava. E aí você tem que mudar os estímulos. O que eu recomendo para você, se você quer emagrecer, quer continuar com exercício de intensidade, mude seu estímulo a cada 15 dias. Mude a sequência do seu exercício. Porque a partir do momento que você muda a sequência do seu exercício, você muda o estímulo, novos grupos musculares,
novas partes do corpo estão sendo ativadas. Você tem que ter um novo equilíbrio, uma nova coordenação. E aí você começa a trabalhar novamente muitos fatores, que a atividade funcional, um dos grandes benefícios dela é ela ser multifatorial. Ela pegar né? Ela é múltipla. Os músculos que ela trabalha não são músculos isolados, são músculos integrados. Ela tem que ter, para ter um equilíbrio muscular, um equilíbrio dinâmico, você precisa ativar muitos músculos. Por isso que durante muito tempo o exercício funcional todo mundo achava que fazer exercício funcional se causasse desequilíbrio. Eu coloquei o meu aluno em desequilíbrio. Não, o desequilíbrio vai. Você vai precisar muitas adaptações de músculos para se manter em pé e não cair. Mas não é isso. Exercício funcional é muito mais do que isso, que a gente já falou várias vezes. Uma das formas que eu gosto de trabalhar, e é que a maioria das pessoas verdadeiramente trabalha, o exercício funcional, é através de circuitos, onde eu faço exercícios combinados e faço ele 2, 3 vezes, a gente faz contra-relógio. Então, de vez em quando, a gente liga o cronômetro, 5 minutos, e a gente desafia o nosso aluno a cada 30 segundos ele fazer agachamento e corrida. Só que, se a gente está falando em 5 minutos, seria, né? Ele fez 30 segundos de agachamento, 30 segundos de corrida. A gente não determinou um número de agachamentos e nem a velocidade da corrida. A gente pede para ele fazer de uma forma mais intensa. Pode ser que no primeiros 30 segundos ele consiga fazer 30 agachamentos. E a corrida dele esteja muito rápida. Já na segunda ele já não consegue, ele pode ter uma queda nisso aí e pode fazer 20 agachamentos. Vai depender do condicionamento físico dele, mas ele tem que estar com intensidade, com aquela respiração de... Não adianta, ele fez 30, no segundo ele faz 5, porque não, quero descansar. Não, é intensidade, é o seu máximo. Você não precisa nem contar quantos você fez, desde que você sinta durante o tempo todo que você está com a respiração ofegante. A gente tem esse estímulo, que você pode colocar 5 minutos e fazer o máximo durante 5 minutos. E tem um estímulo igual o Tabata, ele propõe pra gente, que a gente faz um exercício intenso durante 40 segundos, descansa 20. Descanso ativo, lembra? Não é descansar de sentei. Não. Você faz um agachamento com salto, por exemplo, e faz uma caminhadinha leve ou fica balançando as pernas. Depois você faz uma flexão de braço e já vai descansar mais os 20 segundos. Depois você faz uma corrida no mesmo lugar, depois fica fazendo a caminhada no mesmo lugar. Então estímulos diferentes, ok? O que eu aconselho você, que nem lá no estudo ele mostrou, que a gente já tem benefícios a partir de 4 minutos. Então se desafia a fazer 4 a 5 minutos. Eu uso muito o que eu tenho um estímulo de 1 minuto e faço o meu aluno descansar 20 segundos. Aí ele faz isso 4 vezes, vai dar os mesmos 5 minutos. Então eu gosto de combinar, Rafael, gosto de combinar. Vamos supor, um agachamento com salto e flexão de braço. Eu faço 30 segundos de um, 30 segundos de outro e deixo meu aluno 20 segundos de descanso ativo. Depois a gente faz outro desse, a gente faz 4. E aí sim, depois que ele acabar os 4, eu dou 1 minuto, 1 minuto e meio para ele descansar. E a gente começa a outra jornada, ok? Tem muitos alunos também que quando a gente quer que ele emagreça, já tem muitas teorias e muitos estudos que mostram que melhor do que um estímulo único é você ter estímulos fracionados. Então, dependendo do aluno que eu tenho, eu sim eu faço os 20 minutos com ele de atividade e eu peço para ele fazer. Em vez de fazer os 20 colados, ele fazer 10 minutos de manhã e 10 minutos quando ele chega do trabalho. Tem alunos que, se tem mais disponibilidade, ainda mais com essa pandemia, que muita gente está em casa, eu estimulo ele a fazer 10 minutos de manhã, 5 minutos à tarde, e 5 minutos na hora do almoço, e 5 minutos à tarde. Então, para emagrecer, é intensidade. E que nem a gente falou já nas outras lives, não interessa para o corpo se você está fazendo isso 20 minutos ou fracionado em 5 minutos, ok? Então, o que eu acredito em exercício funcional para emagrecimento é que o estímulo tem que ser bem intenso. Para começar, você tem que ter uma base. Então, você tem que fazer exercícios de padrão de movimento, mobilidade, estabilidade, flexibilidade, construir uma base, ok? Então, depois que você constrói uma base, aí sim você pode entrar no exercício funcional para emagrecimento. Então, se a gente fosse construir o exercício funcional, quando você vai fazer ele, se a gente fosse construir uma linha do tempo, né? Então, construindo uma linha do tempo para o exercício funcional, você deve gastar aí de 15 a 30 dias cuidando dos padrões de movimento, mobilidade, estabilidade, exercícios de coordenação, aprender o movimento,
fazer um aprendizado motor bacana. Depois de 30 dias, 15 dias que você aprendeu isso, aí você começa a jogar intensidade. E aí sim, você vai ter o emagrecimento através do exercício funcional. Você já construiu uma base e aí você vem com exercícios bem intensos, curtos, que podem ser 20 minutos direto ou fracionado em 3 treinos, 4 treinos de 5 minutos, 8 minutos, para que você tenha o benefício, ok? Eu, Rafael, gosto muito dos exercícios fracionados. Se eu fosse fazer um treino para você, eu gostaria que você fizesse 10 minutos intensos de manhã, 5 na hora do almoço e 5 à noite. A gente cumpriu os 20 minutos e eu consigo te dar resultado. Então, lembrando que não existe uma fórmula mágica. A fórmula mágica é: faça o exercício mais intenso possível dentro da sua capacidade. E lembrando que não é um exercício de capacidade máxima, ele é um exercício de capacidade submáxima, ok? Que não expliquei para vocês, tá bom? Se alguém tiver dúvida, pergunta por aqui, eu estou aqui para responder, estou aqui para orientar vocês. Enquanto eu vejo se vai aparecer pergunta por aqui, eu quero te fazer um convite. Agora, dia 19, eu vou abrir uma turma de exercício funcional. Se você tiver uma dúvida ou tiver interesse, manda para mim pelo meu direct, que a gente, através do direct, eu vou te falar todas as informações que você precisa saber e eu vou te acompanhar durante 2 meses nessa jornada, ok? Deixa eu ver. Acho que eu me fiz claro, não tem nenhuma pergunta. Ah, aqui. O exercício funcional pode ser feito? Pode. Que nem eu falei, o exercício funcional pode ser feito fracionado. Sim, ele não precisa ser os 20 minutos, tá? Que nem eu falei lá no começo, antigamente as pessoas, elas acreditavam que o exercício funcional, o exercício para emagrecimento, só funcionava quando ele era direto. E desde 1990, a gente sabe que o que faz emagrecer é o estímulo para deixar o metabolismo mais alto. Então você pode fazer fracionado. Eu, Rafael, gosto muito, tá? Então quando eu penso, você fez a pergunta, eu vou te responder. Quando eu penso em exercício funcional para emagrecimento, eu penso, né, depois que eu construí a base, construí aquela mobilidade, aquilo tudo, eu sempre falo isso porque é muito importante, eu penso em exercício de grande intensidade durante 5 minutos. Que ele pode ser 40 minutos de intensidade para 20 minutos de descanso ativo, ou ele pode ter 1 minuto de intensidade para 20 segundos de descanso ativo, e eu faço isso durante 5 minutos. Tem vezes que eu faço 2 rodadas, 3 rodadas direto, e tem vezes que eu coloco uma rodada de manhã, uma na hora do almoço e uma à noite, porque a pessoa já consegue ter 3 estímulos diferentes e elevar o metabolismo durante 3 momentos diferentes do seu dia. Ok? Bom demais. Tá bom? É isso. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer falar sobre emagrecimento através do exercício funcional. Espero que tenha sido claro com cada um de vocês. E a gente se encontra amanhã com o nosso novo tema na nossa maratona de lives do Viva Mais e Melhor. Um grande abraço. Fiquem com Deus.